Paz do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Cristo Vivo, onde compartilharemos histórias que edificam, inspiram e fortalecem a nossa fé. Roda a vinheta! Irmãos, primeiramente, quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui, agradecer também aos irmãos que contribuíram em oração, em ações para que esse projeto pudesse avançar. E nós queremos agradecer também ao nosso convidado de hoje, as pessoas que estão assistindo. O nosso convidado, ele tem 36 anos, casado com a irmã Michele, pai do Cauã. Ele já foi líder na mocidade desde 2021 e hoje ele está à frente da igreja Vila Luzita, servindo com sabedoria, acolhendo com muito amor. Eu quero que vocês recebam o pastor Raul. Paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus te abençoe, Camille, a você, ao Manu, por este projeto. É uma alegria muito grande estar aqui e uma responsabilidade muito grande também, porque eu sei quem foram os meus antecessores, então o peso para estar aqui ele é maior. Mas a gente vem aqui querendo compartilhar tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida, porque o nosso Deus é um Deus de já, é um Deus que faz a todo momento. Estamos aqui de bom grado e eu creio que o Espírito Santo vai tomar a frente desse tempo de conversa e espero que edifique a todos aqueles que estão nos assistindo, as nossas vidas. É tudo para a glória do Senhor. Amém. Bom, irmãos, com esse início, nós queremos também apresentar a vocês uma novidade que também faz parte do pastor Raul, né? Nós sabemos que ele e a família dele tem uma sorveteria aqui perto da igreja sede. Ela fica localizado próximo à padaria Rosélia. Fica atrás da padaria Rosélia. É a sorveteria Goodilé, né? Goodilé Sorvetes, que fica ali na Vila Rica. E é interessante também que essa sorveteria, ela fica aberta de domingo, das 9 às 4. Então eu quero convidar você, primeiro, a vir aos cultos da escola dominical. E em seguida você passa ali na sorveteria do Raul para tomar um sorvete, para conversar, para conhecer também o projeto que Deus tem colocado nas mãos dele, que tem abençoado. E não só por isso, nós queremos agradecer também porque o Raul ele trouxe aqui alguns sorvetes para mostrar para vocês. E nós queremos agradecer a Deus por isso. Bom, pessoal, fiquem à vontade para conhecer a sorveteria, né? Nós temos o Instagram, goodilé.vilarica. E aqui temos aqui alguns produtos, né, que estamos abençoando, a Camille, o Manu que está aqui nos bastidores, cuidando dos detalhes. Pequena oferta, mas é de coração para vocês, tá bom? Espero que vocês recebam. Ô, bênção grande. Com muito carinho. Amém. Bom, irmãos, nós vamos começar primeiro com uma oração, né? Para que Deus venha falar conosco, para que você também seja edificado através desse podcast. E em seguida também o Raul vai trazer uma palavra para a gente dar início e conhecer também um pouquinho mais sobre ele, né? Senhor Deus e Pai, Deus tremendo, santo, maravilhoso. Papai querido, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, por esse tempo, papai querido. Nós cremos, Senhor, há um propósito para todas as coisas, Senhor, meu Deus. Pai querido, eu creio que vidas serão edificadas através desta conversa. Espírito Santo, flua em nós com toda a liberdade, continua nos inspirando, vai agindo, Senhor. Pai querido, vai agindo, Senhor, quem está, papai, por trás dessas câmeras, quem está, Senhor, meu Pai, assistindo, meu Deus. Se tem alguém que precisa ser visitado, papai querido, com uma cura, nós cremos no Deus de milagre, nós cremos no Jeová Rafá, o Deus que cura, que sara. Senhor, vai libertando, papai querido, alcança os nossos, meu Deus. Advoga as nossas causas, Senhor, meu Pai. Abre portas, Senhor, meu Pai, para aquele que está pedindo, Senhor, meu Deus, porque nós cremos no Jeová Jiré, o Deus provedor. Continua operando, Senhor, meu Pai, em nós e através de nós, porque é tudo para Ti, Senhor. Nós, papai querido, dedicamos esse momento ao Senhor. Faz, Senhor, do seu jeito para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Quero primeiro abrir com os irmãos Isaías, capítulo 55. Nós vamos ler essa palavra aqui no Antigo Testamento, mas eu quero complementar ele com o texto do Novo. No versículo 6, essa palavra nos diz o seguinte: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar,
invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o Senhor nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo que enviei. Esse texto de Isaías, eu acho ele muito lindo, porque nós vemos como Deus ele está disposto, ele está de braços abertos, esperando realmente que nós nos arrependamos e voltemos o nosso coração para Ele. Até, Camille, tem um testemunho muito lindo. No ano passado, nós estávamos fazendo o evangelismo na comunidade que tem ali próxima da nossa igreja. E andando ali por uma viela, a gente encontrou um lugar ali onde alguns traficantes estavam cheio de drogas ali numa mesa. E tinham alguns com as cápsulas de drogas, outros estavam contando maços de dinheiro. Uhum. E a gente chegou ali naquele lugar para trazer uma mensagem do reino. E o rapaz que liderava aquela boca, ele falou assim: ó, pessoal, vamos parar aqui o que a gente está fazendo e, por favor, traz uma palavra. E Deus colocou essa palavra no meu coração e ela é uma palavra que marca, porque ela é muito forte, nesse sentido de trazer para nós confronto, para a gente avaliar as nossas atitudes, porque tem determinados momentos que a gente quer conduzir a vida do nosso jeito, mas há uma promessa de Deus aqui. Os meus pensamentos são mais altos. Então por que que a gente vai ficar quebrando a cabeça querendo fazer do nosso jeito, sendo que Deus tem algo novo para nós? E nós vemos isso do Pai e vemos esse cumprimento no Filho quando nós vemos, por exemplo, a passagem da mulher samaritana, em João capítulo 4. Porque Jesus ele tem um encontro com aquela mulher lá no poço, lá em Sicar, e Jesus ele fala para ela: dá-me de beber. E ele começa ali com a simplicidade, o amor de Jesus, a construir um diálogo muito marcante com aquela mulher. Porque nós vemos que era uma pessoa que andava com muita vergonha da sua história, do seu passado. E Jesus ele vai ali bem na ferida, não para envergonhar, não no intuito de expor, mas realmente no intuito de confrontar para trazer cura. E ele faz só uma perguntinha: vai lá, mulher, e chama o teu marido. E ela fala: eu não tenho marido. E Jesus diz: disseste bem, porque você teve 5 que não foram seus maridos, e esse agora não é teu marido. E ela fala: vejo que tu és um profeta. Então, Jesus ele faz assim, ele trabalha confrontando e ele vai curando. Só me permita aqui abrir esse texto, porque tem um ensinamento muito lindo aqui da parte do Senhor, né? A palavra ela começa falando que era necessário passar por Samaria. E às vezes a gente acha que os encontros com Deus são ao acaso, e não é, é encontro marcado com Deus, né? E por muitas vezes, com propósito, Camila, com propósito. Quantas vezes Jesus ele aparece na nossa vida ali, querendo esse encontro, e muitas vezes a gente não entendeu ainda, a gente está com o coração pesado, angustiado, tão focado assim para olhar para dentro de nós, ou para olhar para problemas, e a gente não vê Jesus falando e se apresentando. E às vezes é em lugares tão simples, né? Que Simples. Deus quer se manifestar. Por exemplo, como você tinha falado, que tinha ido onde tinha drogas e pessoas fazendo coisas erradas, mas até ali Deus queria levar a palavra dele para mudar e transformar a vida de pessoas, assim como ele tem feito com essa mulher em Samaria. Perfeita a sua colocação. E é isso. Então a gente vê que essa mulher ela carregava um peso, né? Como muitos estudiosos dizem, o fato dela estar indo buscar água meio-dia, onde o calor ali estava estridente, é porque ela não queria se encontrar com várias pessoas no caminho. Ela queria evitar pessoas. Ela tinha vergonha da sua história, ela tinha vergonha da sua bagagem. Mas Jesus ele não está buscando pessoas perfeitas, histórias perfeitas. Ele
se encontra com pessoas que estão ali feridas, machucadas, todos nós temos bagagem, todos nós viemos de famílias imperfeitas, de situações complicadas, mas Jesus fala: eu não preciso de tudo isso, porque o que ele está buscando, ele revela para ela o que ele está buscando. Ele diz aqui, ó, mas a hora vem, versículo 23. Mas a hora vem, é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais assim que o adorem. Então ele não está procurando perfeição. Ele não está julgando a gente pela nossa história. Ele está simplesmente falando: eu não te quero perfeito. Eu não te quero com uma vida toda resolvida. Eu só quero que você venha com o coração arrependido, com o coração aberto. E aquela mulher que tinha vergonha de percorrer esse caminho, a Bíblia diz que ela deixa o cântaro. Isso já não tinha importância para ela. O que ela foi fazer ali não tinha importância. Ela deixa esse cântaro que representa a angústia, a preocupação com o passado, a acusação para trás. E ela vai ali se encontrar com as pessoas que ela tinha vergonha para falar, para anunciar Jesus. Ela vira uma evangelista, ela vira uma missionária do reino. Muda totalmente o destino, né? É isso. Dela. E é isso que Deus faz nas nossas vidas. É perfeito. Então, por isso é que nele nós somos nova criatura. Então, eu quero deixar essa palavra para reflexão. E se tem alguém aqui que está vendo essa mensagem e tem alguma acusação do inimigo sobre a sua vida, é hora de você só confessar isso para Deus. Você não precisa de mais, confessa, se arrepende. Porque quem confessa o seu pecado alcança a misericórdia. E Deus, ele vai fazer através de você. Deus não vai mandar um anjo. Deus vai fazer através. Deus quer pessoas, não é mesmo, Camille? Isso é. Eu acho muito lindo quando Deus ele envia um anjo para alcançar Cornélio. Cornélio era um homem muito bom, um centurião. Ele abençoava as pessoas com esmolas. E as suas orações chegaram a Deus. E Deus manda um anjo e fala para ele, ó, vai até a casa de Simão, o curtidor, e lá você vai encontrar Simão Pedro. E traz ele porque ele vai te dizer tudo aquilo que você precisa fazer. Quer dizer, tinha um anjo ali que podia falar do evangelho, mas não era a missão do anjo falar do evangelho. A missão é nossa, né? Que somos carne e sangue, que somos experimentados das mesmas dores. E eu falo muito isso lá para os irmãos da Vila Luzita. Deus não tá me colocando aqui para ministrar aos irmãos porque eu sou perfeito. Pelo contrário, mas porque eu sou experimentado nas mesmas dores e tentações que vocês. Né? Então eu não posso julgar porque a misericórdia do Senhor sobre a minha vida e sobre a tua, mas a gente precisa fazer valer o sacrifício de Cristo e procurar fazer a diferença de alguma forma. Então, deixa essa palavra para o coração dos irmãos e que o Espírito Santo possa ministrar mais além do que aquilo que eu pude nessas simples palavras. Que bênção, pastor Raul. Deus abençoe sua vida. E algo interessante que ele havia falado, que eu fiquei aqui pensando, é que realmente Deus ele não procura aquilo que a gente sabe fazer ou aquilo que a gente sabe operar, porque ele só precisa de um coração quebrantado. Ele só precisa de uma disposição. Então, você que se sente incapaz ou você que não está disposto a servir, a fazer por amor ao Senhor, por achar que você é pequeno, não pense isso, porque todos nós somos pequenos diante de Deus. Na verdade, todos nós somos iguais. E Deus, ele revela grandes coisas para nós. E eu tenho certeza que todos os convidados, todas as pessoas que vieram aqui, eles ensinaram algo para mim. Eles ensinaram como eu posso melhorar para o Senhor. E é muito lindo a forma que Deus fala através das pessoas, dá pra gente enxergar, assim, o Espírito Santo mesmo, através de você, a presença de Deus nesse lugar. E é uma bênção, gente. E é só o começo. Você que está aí de casa, deixe nos comentários o que você está achando. Uma palavra de incentivo, algo que vai edificar também não só as nossas vidas, mas as vidas de quem está assistindo também. E assim como a mulher no cântaro, que iniciou toda a sua trajetória, né, que começou do zero, que desfez de tudo que ela tinha para conhecer realmente o Senhor, nós queremos conhecer também um pouco da sua história, Raul. Amém. Nós sabemos que você não cresceu em berço evangélico, né? É verdade. E como que foi, assim, conta pra gente, como que foi o seu encontro com o Senhor? Eu sempre tive uma sede, assim, dentro de mim. Desde quando eu era pequeno. A minha família é católica, base é católica, tenho uma tia muito católica. E eu comecei ali com ela a fazer catequese, crisma, então tive essa formação, né? Uhum. E aí eu fui coroinha dentro da igreja católica por alguns anos também. Então eu sempre tive uma inclinação religiosa.
Depois, veio um tempo em que eu me afastei da presença de Deus, um tempo breve, mas nesse tempo em que me afastei, eu acabei, me inclinando e aí comecei a participar com os Testemunhas de Jeová. Comecei a fazer estudo com eles. Nessa você tinha quantos anos? Camille, eu tinha nessa fase aí já uns 17 anos, Ah, 17 anos. Então, assim, vim de um crescimento católico, tive essa passagem pela Testemunha de Jeová, não tinha me batizado lá, estava perto, estava marcado, uhum. mas eu estava já fazendo faculdade, no primeiro ano da faculdade, eu tive ali um amigo, na verdade eu tinha 18 anos, porque eu tinha um amigo, o presbítero Samuel, na faculdade, né, um servo de Deus, né, tenho amizade até hoje. No meu trabalho tem o Rafael também um servo de Deus, está firme no Senhor. Então a gente conversava muito, tanto na faculdade como no trabalho, sobre o evangelho, sobre Deus. E graças a essas conversas, eu consegui ir mudando meu pensamento e indo já para essa linha evangélica, né? Que foi realmente onde eu me encontrei, onde eu tive esse encontro com Deus. Comecei a servir ao Senhor na Igreja Renascer em Cristo. E depois veio um momento em que eu fiquei com o coração muito dividido, porque eu servia ao Senhor na Igreja Renascer em Cristo, e como abri um trabalho numa assembleia no bairro onde eu morava, lá no Clube de Campo, eu comecei, quando possível, a ajudar lá também. Então, Clube? eu morava no clube, Nossa, que rua. na Tartaruga da Amazônia, um nome muito bonito. Eu não conheço. Eu sou do clube, mas essa rua eu não conheço. Essa rua, ela é indo para aquele caminho que vai pro Sertãozinho, ali em Mauá. Ah, sei. E lá tinha uma assembleia. Isso. Aham. Então, eu fiquei com o coração muito dividido, porque eu ajudava servindo na Renascer em Cristo, né? Então, eu participava lá da equipe de diaconia, participava do teatro lá, e também ajudando na semana, quando possível, nessa assembleia. Ou em dias de eventos, assim, que não tinha um choque de agenda. Só que veio um momento em que Deus usou um irmão, um pastor que eu não conhecia bem ele, mas em uma conversa ele estava orando por mim e ele falava assim: ó, seu coração está muito dividido e Deus está te mostrando que é para você ficar num lugar que é mais perto. Então eu entendi a direção de Deus para eu me mover para a Assembleia. E nesse meio tempo, eu já estava, quando isso aconteceu, eu já estava cursando engenharia Uhum. e eu tinha um amigo lá, tenho até hoje, um grande servo de Deus também. Hoje ele é pastor. E ele, por muitas vezes, me chamava para ir em oração. A gente ia no Vale da Bênção orar, ou íamos em algumas igrejas quando não tinha ali não tinha aula, tinha uma aula vaga, o pessoal matava, a gente ia pro culto. Amém. Amém. E através desse meu amigo, eu comecei a servir ao Senhor e ver um novo nível de intimidade com Deus. Deus usou ele assim para me mostrar que eu estava servindo Deus, eu amava Deus, eu falava com Deus, mas assim era mais de ouvir falar e de sentir do que realmente contemplar o agir dele na minha vida, sabe, de uma forma clara. Então essa amizade é muito importante. Então você que está vendo, assistindo isso, olha as pessoas que estão na sua volta, porque se tiver um Jonas no seu barco, ele vai te afundar. Se ele tiver em desobediência, ele vai te afundar. Agora, se ele está em obediência ao Senhor, ele vai te ajudar, ele vai te edificar. Então, é uma amizade que me edificou muito. Comecei a fazer essas visitas em outras igrejas, já servindo na Assembleia, só que Deus falou para mim que o meu tempo na Assembleia, Camille, seria muito curto. Deus tinha, era um tempo assim que tinha bem pré-estabelecido por Deus. E aí foi muito interessante que uma vez esse meu amigo me chamou para ir na igreja do pastor Fabiano Faia, que é lá no Taboão, por uma vigília, e quem pregou nessa vigília foi o pastor Luiz. Yeah. Foi a primeira vez que eu vi o pastor Luiz, foi nessa igreja. E a ministração dele, assim, como Deus usou ele aquele dia, me marcou muito. Foi algo que Deus falou muito ao meu coração. Eu falei, nossa, que bênção esse pastor. Você lembra na época quantos anos você já tinha? Quando você viu ele a primeira vez? Ó, isso daí foi mais ou menos em 2013.
porque foi o ano que eu vim para Cristo Vivo, né? Ah, entendi. Agora as É, peças se então aí encaixaram. tinha uns 23 anos. Aham. Uns 23 anos. E, e foi interessante porque eu fiquei, nossa, esse pastor é uma bênção, e eu guardei a fisionomia do pastor. E, irmãos, eu sou muito ruim para guardar fisionomia, para guardar rosto, mas do pastor, eu comecei a ter sonhos com a fisionomia dele. Sonhos. E um dia eu estava orando no monte, buscando ao Senhor, e Deus levantou um irmão e falou assim: o tempo na igreja em que você está acabando, Que era na Assembleia, que né? era na Assembleia. Deus falou isso de uma forma muito clara. E eu conversei com esse meu amigo, Deus usa ele muito em profecia, e eu falei: Felipe, Deus está me incomodando para fazer uma visita na igreja do pastor Luiz, porque eu tô sonhando com ele direto, então acho que é para fazer uma visita lá. E ele falou assim: Raul, então vamos fazer uma visita. É perto da sua casa mesmo, a igreja dele? Como assim perto da minha casa? Porque eu não conhecia, não sabia, né? Quem conhece, do clube de campo, aqui para o bairro, aqui é o Jardim Santo André ainda, né? É muito perto, assim, de carro é Sim. 7 minutos. Então eu não esperava, eu falei, não, vamos, né? E ele me ajudando em oração, ele falou, Raul, você não tá entendendo, Deus não quer que você faça uma visita, Deus quer você lá. E isso veio, assim, de uma forma muito clara para mim. E aí veio uma decisão difícil, né? De sair do bairro onde eu estava, né? Do bairro onde eu moro, a igreja que eu estava ali servindo ao Senhor, e eu servia, eu sabia a, o quanto eu contribuía ali dentro, mas eu entendi que a direção do Senhor para minha vida, ela era aquela. Então conversei com o pastor, ele entendeu, não a princípio, depois entendeu, e eu vim para a igreja decidido a ficar. E quando eu vim para a igreja, foi no final de 2013, foi num culto de aniversário do pastor Luiz, né? Então, Deus estava usando ele ali na palavra, e eu achei o máximo, né? A luz acabou, ele falou, irmãos, não tô aqui, mas vocês estão me vendo. E eu vim e falei, nossa, não vou conseguir falar com ele hoje, porque é aniversário dele, as pessoas vão querer dar abraço, vão querer falar com ele. Mas eu falei, bom, vou falar com ele na outra semana, né? Nesse meio tempo, eu lembro que um dos primeiros irmãos que eu conversei foi o presbítero Charles. Conversei com o Charles também, conheci um pouquinho da história dele ali. E aí na outra semana eu tive esse encontro com o pastor, falei, pastor, eu assim, né? Pastor, você não sabe, ó, meu nome é Raul, eu sirvo na igreja tal, eu sou diácono, Deus falou comigo que eu preciso vir para cá para ajudar o Senhor, né, para servir com o Senhor. Deus falou de uma forma muito clara, e eu comecei lá naquela ansiedade que é só Deus que coloca, né? E aí o pastor, Vendo um monte de um informação. monte, sendo bombardeado por várias Mentira. informações. Aí o pastor Luiz, depois de tudo que eu falei, falou assim: Amém, meu irmão. Amém. Não, vamos orar, meu irmão. E na semana que vem o irmão me procura e a gente conversa a respeito. Amém, pastor, pode deixar. E aí se passou mais uma semana, fui lá conversar com o pastor e ele falou assim: irmão, você me perdoa, eu até esqueci o seu nome. Mas quando eu estava orando, Deus colocou no meu coração que era ele quem estava trazendo o irmão. E eu não conheço o irmão e Deus já falou do seu caráter. E que o irmão tá vindo para somar conosco e aprender conosco. E assim tem sido, irmãos. A história começou aqui dessa forma. Foi bem aos pouquinhos, né, que Deus foi te trazendo. Tirou do catolicismo, aí levou para o testemunho de Jeová, e depois foi para a Assembleia, e aí sim você veio para cá, né? Exatamente, Aí Camille. começou um novo tempo. Um E é novo bem tempo. assim que Deus trabalha nas nossas vidas, né? Eu fico maravilhado com os ciclos, com a forma que Sim, Deus com ciclos vai levando constrói a pra nossa lá, história. depois um pouquinho para cá. E sempre, tipo, na direção que ele quer que a gente esteja, né? Exatamente. Você tinha falado também que teve uma fase da sua vida que você sentiu dividido, que não sabia se ficava na Assembleia ou se estava em outro lugar. E eu também já me senti assim. E às vezes a gente, quando sente isso, é porque Deus quer te levar para um lugar. E é importante também que a gente esteja atento à voz de Deus para saber o que Ele quer de nós, né? Exatamente. Nós que tememos a Deus, a gente tem muito medo, né, de sair antes da hora, Sim, né, ou de ir para um lugar errado. A gente quer agir no tempo. Então o coração fica ansioso, fica inquieto porque a gente quer uma confirmação. Mas a ordem de Deus para nossa vida é se manter fiel porque Deus confirma. Deus ele fala, então a gente precisa estar sensível a isso. verdade. E, e a gente vê que Deus ele vai mudando a nossa história. É como a chamada de Abraão, né? A ordem foi sai.
Pra onde? Não Pra onde? Não sabemos. sei. Teve um videozinho que ele recebeu no WhatsApp mostrando como ia ser a Terra? Não teve uma foto ali, mas ele confiou. Sim, E ele não precisa falar pra nós como vai ser o meio do caminho. A gente tem que confiar. Aonde termina a gente já sabe. Isso que é lindo do evangelho. A gente já sabe como que é o final. A gente já sabe que no final a gente ganha. Em Cristo a gente ganha. A gente já sabe que é um lugar que não vai ter choro, não vai ter lágrima. Mas o processo no meio do caminho é uma demonstração de fé. Porque se eu creio que Deus está cuidando da minha história, da sua história, eu não preciso saber cada passo. Eu só preciso ir na direção. e confiar, né? É verdade. E até porque é no meio do caminho que você vai ser tentado, que você vai ser pressionado, mas também que você vai gerar essência e vai ser curado, né? É verdade. É no meio do Exatamente. caminho. É exatamente isso. Às vezes a gente fica tão ansioso para receber bênçãos que Deus prometeu, mas a gente tem que ter o discernimento de esperar, porque Deus não, ele não se preocupa muito com aquilo que ele vai nos dar, ele se preocupa com aquilo que nós estaremos dispostos a ser transformados, sabe? Eu acho que é muito mais sobre a gente do que sobre as bênçãos em si. É a forma como nós estaremos quando ele realmente entregar aquilo que ele prometeu. É verdade. É uma bênção de verdade. E olha, tem uma pergunta aqui também que eu tinha colocado para gente falar nesse contexto que está escrito. Como é ver a graça de Deus alcançando e transformando a vida quando vimos de fora, por exemplo, em relação às pessoas, a sua família que viu você de um ciclo indo para outro e agora aqui na Cristo Vive, como que eles reagiram a isso tudo? Até seus amigos também. Sim. Bom, na verdade, quando você se converte realmente a Deus, algumas coisas você tem que deixar para trás, né. Falando Com realmente, certeza. Abraão, ele teve que deixar a parentela para trás. Ele até tentou levar Ló, mas não estava dando certo, né. Teve que ter essa separação. Então, teve muitos amigos que me apoiaram, a minha família sempre me apoiou, a minha família não serve a Deus ainda, né, na sua integridade. Tem alguns servos do Senhor ali separadamente, né, mas eles temem a Deus. Eles temem, então eles me apoiaram sempre nesse processo. Foi um pouco mais difícil, por exemplo, a minha tia Socorro, que foi a minha catequista, então a minha conversa com ela acho que foi mais difícil do que todas as outras, porque a gente caminhava junto lá, né. Uhum. Mas todos entenderam, todos viram, eh, Deus moldando a nossa história e Deus nos transformando também, né. Porque a obra de Deus Deus ele faz isso conosco, ele transforma a nossa mente, ele transforma o nosso caráter, Sim, então ele esses apoia. frutos, eles são apresentados para quem está ali perto. As pessoas que estão Verdade. perto se alimentam e colhem bênçãos dele, né. Então, eu tive esse apoio, né. Então mesmo hoje, às vezes a minha mãe e meu pai não são de ficar indo para a igreja, mas a gente faz aquele apelo, né. "Nossa, hoje a gente vai ter um evento lá na igreja, vocês não vão. Ó, tantos filhos aí no mundo fazendo as coisas tudo errado, e vocês não estão lá para dar aquele apoio". Aí eles vão. E eles gostam. A questão deles é realmente o sair de casa, sabe. Aham. Mas Deus está trabalhando, Deus está cuidando dos meus pais, dos Sim. meus irmãos, dos meus sogros. Eu creio na obra que Deus está fazendo, né, na vida de cada um dos meus cunhados. E eu sei que no tempo certo, eu não vou declarar só a minha família, a minha casa ali, eu vou declarar sobre a minha família mesmo, de sangue, que nós serviremos ao Senhor, todos nós Amém. juntos. Que bênção. E tem que profetizar mesmo. O que eu acho mais lindo é que, mesmo que os seus pais eles não sejam da mesma linhagem que você, né, do evangelismo, eles também te apoiam. Isso é muito Apoio. importante. Por mais que eles saibam que você não vai ficar mais no catolicismo, mas que você está tomando decisões diferentes, eles estão ali para te apoiar, para te incentivar. Sim. E também é muito interessante porque o Raul ele sempre traz isso, né? Você traz a sua família para o ministério. E é uma forma também de Deus trabalhar, é uma semente que está sendo plantada, né, no coração deles. Sempre que tem algum evento, sempre que tem algum culto, até nos seus aniversários, né? Eu fiquei sabendo que o pessoal, lá, os membros da igreja, convida a família do Raul para participar, para É estar junto. verdade. Eles E vão. é assim que Deus vai convencendo, porque também foi assim que ele trabalhou na minha vida, né? Sim, olha só. Ele faz dessa forma, é. O agir de Deus é lindo, né? E a gente caminhar com respeito e com amor, porque quando a gente vê uma vida, uma alma, eu não vou estar preso àquilo que ela carrega, como Jesus, né? Estar preso à história dela. Não, a Aquilo que gente, ela acredita, né? a gente tem que amar, a gente tem que acolher. É verdade. E quando a gente fala a qualquer uma das pessoas ali com amor, elas acolhem isso. Porque Cristo constrange. Verdade.
Quando você chegou na sede, a liderança da mocidade, que foi em 2015, né? Você tinha chegado em 2013? Isso. Cheguei em 2013. Aí rapidamente, tem algumas histórias, né? Quando eu cheguei, eu comecei a me envolver rapidamente, embora eu fiquei um tempo ainda para o pastor observar ali mesmo tendo a unção de diácono, eu fiquei um tempo em observação, mas com pouco tempo já entrei na juventude. Uhum. Na época, quem estava liderando era o Tiago, o Tiaguinho. Fiquei ali um certo tempo ajudando ele. E depois veio esse convite para a liderança, né? Ele sentiu que era o tempo dele, conversou com o pastor, e o pastor nos chamou para estar dando sequência a esse trabalho, né? Que é um trabalho Liderança? da liderança, de muita Como que foi responsabilidade. assumir essa liderança em 2015? Olha, a liderança ela é sempre uma grande experiência, né? Porque a gente está lidando ali com várias pessoas, vários jovens, né? Sim. Que estão ali cada um querendo, buscando um entendimento daquilo que vai fazer, daquilo que Deus tem, Uhum. né? Então estão nesse processo de busca, de procura e, e a juventude, ela é muito atacada. Então, assim, permanecer fiel é muito difícil. Então foi um tempo assim que Deus nos colocou ali não só para ensinar, mas também para aprender com eles, aprender essas fases, sabe? Uhum. Então compartilhamos experiência, a gente trazia muito estudo, teve esse um momento de adoração, mas foi um tempo ali de muito crescimento da parte do Senhor. É um Foi tempo de necessário. preparação, um tempo Sim. necessário, né? Era necessário Jesus passar por Samaria, era necessário ter tido a liderança nesse tempo também. E o interessante também, pessoal, é que o Raul, ele antes foi líder, né, aqui em 2015, e em seguida veio a pandemia. Isso passou um bom tempo. Mas nesse período que você estava aqui na igreja, é, cuidando dos jovens, foi necessário também para quando viesse a pandemia, porque eu fiquei sabendo que você cuidou dos jovens quando estava todo mundo em distante, né? Como que foi essa fase? É, a gente fica com medo de perder, né? Porque quando alguém sai, tô saindo, mas tô indo para outro lugar, tô indo servir a Deus em outra igreja, é uma situação. Uhum. Agora, o medo de você perder para o mundo, ele é maior. E eu falo para os irmãos, tenho um testemunho muito lindo sobre isso, porque, por exemplo, tinha o Marcos, que ele servia ao Senhor conosco aqui, né, na juventude, e ele foi se afastando da presença do Senhor. E eu tentava, por algumas vezes ia na casa dele, ia buscar ele, tentava falar com ele, ele me resistia, fugia, não dava satisfação, e o Marcos, ele se lançou no mundo do crime. Então, assim, de todo mundo que servia a Deus nesse tempo, foi quem mais pesou meu coração, porque perdeu na minha liderança, ali, nos meus cuidados, né? Sim. Só que os irmãos aqui de dentro sabem, alguns sabem, né? O Marcos hoje está servindo ao Senhor conosco lá na igreja, né? Na Vila Luzita. E Deus preparou uma história muito linda. Embora ele foi por um caminho errado, chegou a ser preso e passou uma grande batalha, Deus, ele redimiu ele, né? Como ele faz Uhum. conosco, trouxe o Marcos de novo para o Evangelho, fez um milagre sobre a vida dele, preparou o casamento dele, ele já estava conosco nesse tempo. Então, assim, Deus ele foi muito fiel à nossa oração, porque quem eu achei que tinha perdido, não perdi. Tá ali com a gente, tá ali me ajudando, é um dos braços direitos ali que nós temos Que na nossa bênção. congregação. E também te ensinou, né, em todo esse processo. Tanto ele quanto você aprendeu muito, né, nessa Sim, acho que fase. ele não faz ideia do tamanho da lição que ele me deu ali, né? Mas ele foi fruto de uma resposta de oração de Deus. Então, ver ele, o casamento dele com a Renata, agora a filha, ver ele trabalhando, ver ele sendo levantado, é uma grande bênção. Porque a obra de Deus, sim, ela é espinhosa, mas quando a gente olha os frutos, isso é combustível. Que bênção. Bom, eu não conheço quem é o Marcos, mas nós queremos mandar um abraço para você. E saiba que você foi muito importante na trajetória do Raul, porque eu acredito que não só você aprendeu, mas também ele foi muito importante Sim, para tudo que Deus tinha para ele. O que eu vejo aqui é que Deus já estava colocando em você essa visão de pastor mesmo, sabe? Você se preocupou com uma vida que tinha saído sob a sua liderança. sim, Então, eu acredito sim que Deus já estava te preparando para um pastoreio naquela época, quando você ainda era líder de jovens, né? é verdade. Isso é São escolas de interessante. Deus, né? Quando a gente olha a história de José, por exemplo, José teve um caminho muito difícil, todos sabem aqui. Mas ele precisou ficar 7 anos na casa de Potifar e depois 7 anos na prisão, né?
Na verdade, perdão, a Bíblia não fala o tempo, mas ele ficou um tempo na casa de Potifar e um tempo na prisão. E foi escola, foi estágio, porque depois ele teve que governar nos 7 anos de fartura e nos 7 anos de escassez. Deus sabe como molda a gente e aperfeiçoar a nossa estrutura. Sim. E foi o que o pastor Clayton tinha falado também, quando ele veio no episódio passado, que a gente analisou a história dele com a história de José. E é exatamente assim, às vezes a gente não entende o que está acontecendo e o porquê, né? De tudo isso que Deus traz para nossa vida, mas é tudo ensinamento e lá na frente a gente entende, né? É verdade, Camila, é O lindo, né? porquê de viver tudo isso. É uma bênção, de verdade. Então, com a chegada da liderança, aí passou a pandemia. E como que foi, assim, quando você retornou da pandemia, houve um momento marcante, né, nessa história. Conta pra gente o que houve. Na pandemia teve ali alguns eventos muito importantes, né? O nascimento do Cauã Verdade, foi nesse meio tempo, né? foi nesse meio tempo, na pandemia, né? Então, foi. Tem quantos anos atualmente? Ele está com 6. Sim. 6 anos. Então, quando a gente vira pai, também é outra escola, é um outro nível de ensinamento, porque a gente vê o seu filho ali agindo e sendo seu espelho, e a gente aprende muito com eles. E a memória que eles têm, Camila, é uma coisa assim absurda, né? Porque eles são realmente esponjas. Eu lembro que teve uma ministração que eu comentei que em uma das primeiras expedições da Apollo para a Lua, Uhum. um dos astronautas ele falou assim que o maior feito do homem, não, o maior feito da história não foi o homem pisar na Lua, mas foi o próprio Deus pisar na Terra, né? Então assim foi uma essa tripulação ela foi muito marcado por essa experiência que eles tiveram. Muitos voltaram e se tornaram crentes mesmo, né, em Deus. E eu comentei isso, não sei nem há quantos meses atrás na igreja. E ontem eu estava conversando com o Cauã e ele repetiu: pai, sabia que uma das coisas mais legais da história foi Jesus ter pisado na Terra ao invés dos astronautas na Lua? Eu falei, nossa, como que pode? Então, assim, é um aprendizado diário que a gente tem com eles também. Gravam tudo, né? Por isso que também é muito importante a gente ser um exemplo nas nossas casas. Eu ainda não tenho filhos, mas até para os meus irmãos. O nosso primeiro ministério começa em casa, né? Sim. Então, tudo que você é na igreja, primeiro você tem que ser na sua casa. A gente tem que semear, né? E aí é legal você falar isso, porque eu tenho um irmão mais novo, hoje ele tá com 22, a gente tem uma boa diferença de idade. Mas ele sempre foi o caçulinha, então eu cuidava muito dele também, né? E eu lembro que falei, eu preciso ensinar meu irmão a orar. E aí eu peguei ele no pé da cama, falei, ó, você vai orar para Deus. Fiz uma oração ali de referência para ele, falei, agora você vai orar. E ele bem pequenininho, eu não consigo afirmar a idade dele, mas acho que ele era um pouquinho mais novo que o Cauã na época. E ele falou assim: Papai do céu, abençoa todas as pessoas boas e mata todas as pessoas más. Não, não é assim. E você tava aprendendo. Tava aprendendo, você tem que orar para eles se arrependerem. Mas Coitado. a criança é maravilhosa, crianças são lindas. É verdade, né? O Cauãzinho aí tem sido bênção, não só no ministério, mas também na sua casa, né? E tudo que você prega, você vai ver que ele tá absorvendo. Uma hora ele vai Sim, lembrar da informação que você passou lá no culto, né? é verdade. É uma bênção, de Então, verdade. teve na pandemia o nascimento do Cauã e um pouco depois a igreja, né, da Vila Luzita. Foi quando passou a pandemia, né? Passou a pandemia. Como que foi esse meio tempo? Vocês voltaram, né? Todo mundo começou a voltar aos cultos presencial. Começou a voltar, Camille, e aí Nessa você ainda estava aqui na sede, né? estava aqui na sede, Uhum. atuando aqui com os jovens, né, e no presbitério. E, e aí eu tenho que testemunhar isso, né? Teve um belo dia de sol, há 5 anos atrás, ali no comecinho de abril, março para abril. Eu lembro que estávamos na casa da diaconisa Bárbara, do pastor Márcio, né? Saímos da casa deles, chegando na nossa. E o meu vizinho, eu morava no clube de campo ainda nessa época. Meu vizinho estava me esperando. E ele estava ali agoniado. Aí eu falei, Ângelo, tá tudo bem? Ele, Raul, eu preciso muito falar com você e com a Mi. Eu falei, não, pode falar, meu irmão. Ele, Raul, eu tava orando hoje de manhã e Deus falou muito forte ao meu coração que ele vai te levantar como pastor.
E aí eu, Camille, quando recebi isso, Deus sempre vinha falando sobre isso, sobre o pastoreio. Uhum. Mas na nossa cabeça, na nossa mente, eu falei, Deus tem isso, mas não agora. Calma, pequenininho, tô trabalhando numa empresa longe. Mas parece que ele leu meu pensamento ali, ele falou assim, Raul, você não tá entendendo. Deus tem isso e é rápido. E eu posso te afirmar, Raul, porque assim, ó, eu tô maravilhado, porque faz 7 anos que eu estou longe da presença do Senhor. Nesses 7 anos de ausência da casa do Senhor, foi a primeira vez que Deus falou comigo. E aí ele falou assim, também quero te presentear. Olha como foi profético isso, Camille. Ele falou assim, Senhor, eu queria abençoar ele com um presente, mas eu não tenho nada. Aí, Raul, ele falando, eu lembrei que eu tenho esse sapato aqui, ele tá novinho na caixa, eu comprei e não serviu pra mim. E eu quero dar pra você. E era exatamente o meu número, 42, ele me deu ali. Eu tenho guardado até hoje. E aí, isso foi no domingo. Na segunda-feira, o pastor Luiz me ligou. Falou, irmão, preciso muito falar com o irmão. A gente pode conversar na terça-feira? Falei, podemos, pastor. Mas na minha cabeça, Camila, eu já pensei, falei, não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, não é possível. Você já tava pensando. Exatamente, falei, não, não é possível que seja isso. Eu pensei, todas as congregações têm os pastores, né? Uhum. A gente tinha passado pelo luto do Nalvo, mas tinha já o Kleber ali dando aquela força. Estávamos passando esse tempo. Mas eu falei, bom, as igrejas estão encaminhadas, né? Acho que não é isso. E quando cheguei aqui na igreja, na sede, fui conversar com o pastor, e ele contou sobre o pastor Antônio, que era o tio dele que tinha falecido, né? Eu tomei conhecimento da morte dele, eu tinha tomado, mas eu não conhecia. E ele falou assim, filho, o irmão sabe, né? O meu tio, ele faleceu agora na pandemia. E a minha tia, a pastora Angelina, ela nos procurou porque ela falou, não temos estrutura para cuidar da igreja. Não tenho idade, não tenho essa estrutura. E gostaria, Luiz, que você abraçasse essa igreja e desse continuidade, né, a esse trabalho. E aí o pastor Luiz falou que antes disso acontecer, 30 dias antes, ele tinha tido um sonho. E nesse sonho ele via um povo passando pelas portas da igreja Cristo Vivo e uma chave era entregue na mão dele. Ele falou, Raul, colocando isso, no domingo eu estava orando. Falei, Senhor, amém, mas quem que a gente vai colocar para conduzir essa obra? E Deus, Raul, falou de uma forma muito clara, o irmão e a sua esposa. E o pastor ainda disse assim, e Deus, Raul, não vai falar de um lado só. Deus vai falar com o irmão se já não falou. Pastor, Deus falou. Já comecei a chorar ali. Falei para ele como Deus usou o Ângelo, meu vizinho, meu amigo. E ele chorou junto ali, entendemos que era um mover de Deus, que isso acontecesse. E aí ele nos levou até a igreja, que era a Assembleia de Deus. Conhecemos os irmãos que serviam ali. Até uma coisa, né? Tinham tantos pastores ali já, e eu, na qualidade ali de presbítero, falei, o que Deus tá fazendo, trazendo eu para cá, com tanta gente aqui que são pastores há anos, né? E às vezes a gente se questiona, porque a gente fala, nossa, a gente fica. O ser humano compara, né? Sim. Compara, e às vezes a gente acha que Deus erra, sendo que Deus não erra. Deus ele é perfeito em seus caminhos, né? E a gente foi lá e fomos acolhidos pelos irmãos. Teve um tempo ali de transição, de cultura mesmo, né? Mas quando a gente abriu a igreja com a placa Cristo Vivo, mesmo dando continuidade a esse legado, a igreja passou a ser Cristo Vivo. Eu chamei o Ângelo, que foi o vizinho que Deus usou, né? Falei, Ângelo, ó, Deus te usou para falar dessa bênção que Deus tem na nossa vida, né? Do pastoreio. E eu acho que seria um absurdo você não estar no culto de inauguração da igreja. E ele, não, Raul, eu vou sim. Eu vou sim. E ele foi pro culto de inauguração e foi a primeira alma que nós ganhamos para Jesus na igreja. Que bênção. Nessa época ele ainda estava afastado, né? Ele estava afastado, Camille. E é lindo porque a gente percorre, a gente está aqui na sede, a gente está nas congregações, em outras igrejas. Deus podia usar tantas pessoas e Deus usou ele, porque precisava alcançá-lo, né? Sim. E trouxe ele conosco para caminhar com a gente. E ele ia bonitinho. Quarta-feira, sexta-feira, domingo, ele ia em todos os cultos. E nesse meio tempo a gente teve uma mudança de endereço, eu e minha esposa, nós viemos morar aqui no bairro da Vila Rica, né? Mas eu sempre levava ele pós-culto lá no clube, na casa dele. E aí quando chegou em novembro,
de um culto de quarta-feira. Eu perguntei pra ele, falei: "Ângelo, eu tô vendo você sempre presente aqui, é uma alegria pra mim, mas eu quero realmente saber o seu particular, você tá bem com Deus? Como você está?" E ele falou assim: "Raul", ele falou: "Pastor, eu servia a Deus antes, né, do meu afastamento, dos 7 anos que eu te falei, mas se eu for pegar o tempo que eu servia antes e agora, eu nunca me senti tão próximo de Deus como estou hoje", né. E eu fiquei com isso no meu coração, Camille. E isso foi na quarta-feira, se não me falha a memória, da quinta pra sexta, Deus recolheu ele. Deus recolheu, foi um choque pra nós, porque o Ângelo a gente considerava ele parte da nossa família, nosso amigo, né. Mas assim, muito constrangido pela bondade de Deus na obra que Deus fez pra salvar ele. Sim. Nossa, eu tô chocada, porque eu ia falar que eu também me identifico com o Ângelo, mas eu não quero ser recolhida ainda não. Eu quero viver muito. E, nossa, faz total sentido, porque às vezes a gente pensa, ai, mas a pessoa tinha 7 anos dentro da igreja e depois ela se afastou, e agora que ele tinha voltado, né, ele era como se ele estivesse vivendo o evangelho como se fosse a primeira vez. Eu me senti assim também quando eu retornei. Estava. E, nossa, é um Massa. testemunho muito lindo a história dele. Lindo, Foi né. em que ano que ele faleceu? Isso foi em 2021 ainda, no finalzinho. Ah, e aí ele ficou um tempo com vocês ali na Cristo Vivo, né? Ficou de abril até novembro ali, ele estava ali firme conosco, caminhando conosco E foi salvo, né? e foi salvo. Nossa, Venceu, fruto da né, ele mulher de Deus, venceu. né? Nossa, que bênção, Raul, de verdade. E olha que em todas as fases da sua vida, né? Deus sempre trabalhando com pessoas e também trazendo salvação. O Marcos, o Ângelo, sempre ensinando você e também trazendo salvação a elas, né? Sim. Não, Deus ele move as coisas de um jeito muito extraordinário e as pessoas, né. A gente precisa entender isso, que Deus ele traz as pessoas, Deus também afasta pessoas, e essas pessoas Uhum. vêm para somar conosco, para aprender conosco, para nos ensinar de alguma forma. E as pessoas que Deus coloca ao nosso lado para fazer a obra, para em cada área da nossa vida, tem uma importância, né. A gente tinha conversado um pouquinho antes do Juan, só para testemunhar que quando a gente começou essa obra na Vila Luzita, em um dos primeiros cultos pós esse de inauguração, o Juan participou de um culto. E ele gostou muito. E ele falou assim: "Raul, eu quero ficar aqui com você". E eu tinha tido um sonho, eu tinha contado para minha esposa, que eu via que o Juan, ele saía da sede e ia congregar conosco mesmo. Só que eu não falei esse sonho para ele. Eu só falei assim: "Juan, toma cuidado, irmão, porque lá, você tá acostumado, você já sabe como que é, aqui é novo, você viu um culto. Então, vem assistir mais alguns cultos, vai pedindo direção para Deus, confirmação para Deus mover". No meu coração, eu queria falar assim: "Vem logo que eu preciso", sabe? Mas eu falei: "Não, deixa Deus, Deus vai te direcionar". Mas eu já sabia, pelo sonho que eu tive, que ele viria. E ele falou: "Não, está certo, eu tenho que buscar a confirmação de Deus, eu vou orar". Isso foi domingo. Na terça-feira ele: "Raul, eu falei com o pastor, já vou ficar com você aí". Que rápida essa resposta. Que rápido. Mas, assim, Mesmo. foi uma grande bênção, me ajudou muito e ver, assim, como Deus veio trazendo, né, manteve algumas pessoas ali conosco e veio trazendo outras, e você vai lembrando como cada um entrou, a condição que veio, para somar, para somar para o reino. Isso é muito gratificante também. Tudo para fazer menção no nome do Senhor e também para glorificar o nome dele, né? Antes desse podcast, pessoal, eu tinha conversado um pouco com o Raul e com o Juan, na verdade. Eu confundo o nome dos dois. Com o Normal, Juan, muita gente. e ele tinha falado mesmo que quando houve essa transição, né, que você saiu da sede, aí abriu o Ministério da Cristo Vivo ali na Vila Luzita, o Juan também foi junto e ele aprendeu muito. Então, vocês sempre foram, sempre assim, né, desde a época da liderança, você e o Juan Sim, sempre sempre nos ajudou juntos, demais, muito. Sou muito grato a Deus pela vida dele, agora ele e discípulo. a Camila, né, Sim, é Deus continua verdade. abençoando eles grandemente. Querendo mandar um beijo pro Juan e pra Camila. Eles também me ajudaram muito. Porque assim, a gente pensa que é só estar aqui, só conversar e tal. Mas, gente, eu tenho aprendido o quanto Deus tem me mostrado e me ensinado. Por exemplo, quando a gente convida algum pastor ou algum membro para estar aqui, a gente procura saber da história, né? E Aham. aí eu pensei, quem que eu posso
conheceu, quem que eu posso perguntar, né, sobre a história do pastor Raul? Aí eu falei com a Michelle, falei com o Juan, e todos eles me passando um monte de informação. Então a gente aqui no trabalho de detetive pra saber sobre, e ele me contou bastante coisa assim, que Deus tem transformado também na vida dele, sabe? Glória Ele a Deus. casou e o tanto que ele foi transformado, né, enquanto ele esteve ali com você. É verdade. Como Deus tem feito coisas grandes na vida dele também. Dos irmãos que estão ali caminhando conosco. É lindo Sim. agir de Deus. E foi uma pessoa que veio realmente para somar, né, para te ajudar, para te Sim, aconselhar e você também para estar ajudando. E era necessário, né? Eu acredito que foi uma fase difícil, porque assim, se a gente parar para analisar, era uma igreja assembleia, e você também já sabia como que era a cultura assembleiana, porque você antigamente já era, né, da assembleia. sim. Só que é um pouco difícil quando você está em um ensinamento e aí muda os pastores, houve luto também, né, então eu A acredito que foi igreja, difícil. você assumir uma igreja em luto é muito difícil. E ainda mais como você não sabia como ela funcionava, Sim, a comparação existe em todo tempo. é verdade. Então a comparação do jeito de tomar decisões, do jeito de pregar, de agir. E lutar contra isso é difícil, né? Então muitas vezes assim, as pessoas ferem sem nem perceber. Uhum. Mas a gente sabe que nos chama, a gente sabe que ele não erra, e depois a gente vai vendo os frutos, as primeiras evidências de frutos ficando, e isso que Mais é o que dá o gás gratificante, pra né. gente, né? É verdade. E eu vejo que a história que aconteceu na sua vida com a história do pastor Cleiton também é um pouco parecida, porque Deus chamou para um novo tempo, para cuidar de uma igreja que estava precisando desse acolhimento. E eu vejo assim o quanto é parecido o Senhor com o pastor Cleiton. Aquele pastor, sabe, que quer cuidar, aquele pastor que quer acolher. E é isso exatamente que a igreja precisava, né? Sim. Tanto a igreja do pastor Marcinho, que agora está cuidando com o Cleiton, e a igreja que agora está sobre as suas mãos também. Deus tem, assim, pessoas específicas para cada ministério, né? É, Ele então, sabe o que a gente precisa. é difícil, né? A igreja ali do pastor Marcinho, do João Ramalho, né? Nosso amigo, foi nosso padrinho de casamento, e eu imagino pro Cleiton como foi, pelo aquilo que eu vivi, dar continuidade a esse legado, assim como o Kleber pro Nalvo também, né? Uhum. É uma responsabilidade, porque ela só aumenta, porque você fala, nossa, esses homens de Deus antes e a gente tem que dar continuidade agora. Mas tem hora que é como Josué, né? A gente vai nessa força, às vezes a gente acha que não tem Verdade. muito, e a gente não precisa ter muita força mesmo, a gente Sim. só precisa saber quem tá ali conosco, caminhando conosco, E ter e fé. Deus vai Se Deus tomando falou, conta. é porque ele vai cumprir. A gente tem que estar disposto a aprender e também confiar, né? Porque é difícil. Eu acredito que tenha sido difícil essa transição de ministério e o tanto que você aprendeu, né? Sim, Com bastante, pessoas cara. diferentes e a paciência também, né? Sempre buscando na palavra. Sim, Então a gente percebe, né, irmãos, o quanto o Juan tem ajudado o pastor Raul, sim. tanto na amizade quanto também no ministério, nessa nova etapa, né, que ele tem participado da sua vida, né, nessa migração de ministérios. E também, aproveitando para falar do Juan, nós temos uma surpresa aqui, a gente ia deixar para o final, mas se Deus nos surpreende em momentos assim que a gente nem espera, né, então nós vamos mostrar também uma surpresa que o Juan tem preparado do Senhor. Deixa eu só pegar aqui. Bom, irmãos, nós queremos agradecer primeiramente o Juan, que tem preparado essa surpresa para o irmão Raul. Aqui nós temos um vale presente de café da manhã de brinde. Olha, irmãos, nós temos aqui um presente que o irmão Juan preparou para o Raul. Isso aqui é um voucher café da manhã, que ele tem direito a tomar o café da manhã em uma padaria. Ó, E que ele tem bênção, até hein? 30 dias, ó, para usar esse voucher na conta do Juan. Que Eis-me aqui, bênção! Juan. Deus abençoe, Juan. Deus abençoe, meu irmão. Vale presente café da manhã de brinde, um presente especial para começar o dia com sabor e carinho. Esse voucher tem direito a um café da manhã, e tem aqui o endereço da padaria, Tá. enviado por Maná Gastronomia. Nós queremos agradecer a Maná Gastronomia por esse voucher, um presente, né, que Deus tem dado através dos membros para abençoar a vida do irmão. Glória a E Deus. eu acho justo, já que é pro pastor Raul, o Juan tá junto, para vocês comemorar também, né, todo esse tempo de amizade, de ministério. É verdade. Então, eu vou te enviar depois esse voucher e você combina com o Raul para vocês irem tomar um café na padaria. Combinado, hein, Juan? Deus abençoe sua vida. Esse novo projeto, né? A Maná Gastronomia, que é uma empresa que você tinha
vinha buscando direção para o Senhor, né? E eu só falei para você, vai para cima, porque o que você faz é com excelência e Deus tá te honrando. Glória a Deus por isso, meu irmão. Amém. Essa surpresa aqui, irmãos, ela não é só para o Raul. Quem já está se inscrevendo no acampamento Cristo Vivo de 2026 também vai ter aí a bênção de poder estar, né, experimentando todo esse projeto do acampamento. Quem vai estar cuidando da parte do café da manhã, graças a Deus, é o Juan, que vai estar abençoando. Então, as inscrições do acampamento já estão abertas. Depois a gente vai deixar aqui as informações para você também se inscrever e para você ver o quanto Deus tem usado, né, a vida dos membros. É muito lindo. Quando eu fui no ano passado, eu vi muitos membros assim que contribuíram e que ajudaram o acampamento. E no final a gente vê que é de Deus mesmo. Se Deus colocou algo no seu coração para você fazer, faça e também seja grato ao Senhor. Ajude no ministério, porque Deus, ele se alegra de quem abençoa com alegria, né? Para o pastor Raul. Nós sabemos também que nesse meio tempo nasceu o coral, nasceu a banda, e nós queremos saber um pouco como que tem sido, né? Como você já liderava os jovens aqui na sede, como que tem sido para você quando houve a transição, né, para Vila Luzita, e agora cuidando de uma igreja, e como surgiu também os grupos? Bom, Camille, o primeiro grupo que nós temos lá era o Círculo de Oração. Só que o Círculo de Oração ele passou por algumas mudanças ali de componentes, né? Tinham permanecido a irmã Mariana, a irmã Luli, a Marlene. E aí veio a diaconisa Rita, que assumiu a liderança do Círculo de Oração e toca, né, bem esse departamento. E vai ter até congresso. Já vou te convidar no finalzinho do mês, aí dia 21, 22 de agosto. Estaremos em congresso, então você está convidado, Círculo de Oração, é uma benção. E aí veio o coral, era algo que o Juan tinha no coração. Ele começou ali realmente arrancando o toco. Foi bem difícil no começo. Tinha pessoas que ele tentou trazer que não tinham um nível de comprometimento para aquele tempo, né? Que a gente precisava. Mas Deus foi movendo pessoas, foi trazendo pessoas. O departamento foi crescendo. Depois passou pela troca da liderança. Hoje a Miriam está à frente do coral e a Claudinha ali na regência. E é um departamento que tem edificado a igreja. A gente teve um congresso agora também que foi muito abençoado, foi muito bem feito. E a banda era um sonho que nós tínhamos, né? Ter a banda ali. E, e às vezes a gente busca tanto fora e Deus levanta pessoas dentro, né? Porque a gente tinha, por exemplo, o Gabriel. O Gabriel, quando chegamos na igreja, ele era muito introspectivo, né? E Deus começou a levantar ele no ministério da palavra, mesmo novo. E depois veio uma sede nele com relação ao louvor. Ele começou a treinar, comprou uma guitarra, começou a aprimorar na guitarra. E eu falei, Senhor, levanta mais pessoas para nos ajudar, né? E aí Deus colocou algo no meu coração que era. Orava por um tecladista. Estava orando por um tecladista. E eu já tinha um baterista também, porque o Luiz casou com a Renata Cordeiro. E o Luiz veio também com essa sede de tocar para o Senhor. E aí ele começou a se aprimorar também. Eu falei, nossa, que legal, já temos um guitarrista, temos um baterista, falta um teclado, um tecladista. E aí Deus colocou no meu coração, semeia o teclado e eu preparo o tecladista, né? Então eu comprei um teclado para ofertar ali para a igreja e foi bem isso. Preparei o teclado e depois veio o Edivasso, ele e a família, né? Verdade. Vieram nos ajudar e ali a gente teve realmente a unidade ali a montagem do grupo de louvor, né? A Renata já vinha tocando, a Renata Cordeiro, a liderança da banda, mas depois veio o Edivar para complementar isso, porque precisava ali do tecladista, né? Aí a Laís também, que toca no baixo, a filha dele, a irmã Sueli ali começou a ajudar no louvor, e tem sido uma bênção, graças a Deus. Hoje estão passando um processo ali de oração, a gente está orando por algumas questões que Deus está se revelando, mas a banda é um projeto de Deus. É algo que veio assim de uma oração, de uma busca. Sabe quando eu tenho essa mania, eu falo muito para os irmãos, a gente precisa colocar meta no papel. Então, quando vira o ano, eu coloco muitos projetos no papel ali, anoto, apresento para Deus, falo, Senhor, a minha oferta está aqui, mas faz do seu jeito. Que às vezes Deus pega uma coisa que você acha que você tem que fazer, ele fala, não,
isso aqui não agora. Eu tenho isso aqui. Deus vai ajustando, né? Mas a banda era uma das coisas que estava ali no papel e Deus tirou, então glorifico a Deus por isso também. E as crianças depois também, né? As crianças, ter os pequenininhos ali adorando ao Senhor, é, não é só fofo, é lindo, né? É lindo ver os pequenos adorando ao Senhor. Então Deus está alinhando, Deus está ajustando os nossos departamentos. Eu agradeço ao Deus porque os irmãos estão entendendo aquilo que Deus está fazendo, né? Que E é tudo para a bênção. glória dele. O louvor tem uma importância muito grande no culto. Se o louvor começar errado, se começar com aquela barreira, o culto ele vai truncado um certo período, né? Mas quando o louvor começa, quebrando barreiras, sendo uma voz profética para a igreja, o culto é totalmente diferente. É verdade, até porque o instrumento, ele é importante também no culto, porque ele traz a presença de Deus, né? Traz. E você comentando também do Edivar, do Gabriel, eu lembro que teve um tempo que eles me ensinaram também a tocar violão, e eu vejo, assim, o cuidado de Deus através desses meninos, porque tinha aula, né? Eu não sei se tá tendo ainda, mas tinha aula de instrumentos aos sábados, e aí o pessoal do clube também ia, todo mundo ia junto, o Lucas, eu, as meninas também iam junto, aí cada um aprendia um instrumento diferente. E eu vi, assim, como o Edivar e o Gabriel, eles têm essa disposição de ensinar, sabe? Sim, é uma E oferta, né? sim, nossa, é uma Que eles benção. fizeram assim para formar pessoas, né? Então esse Sim, trabalho formou, por exemplo, o grupo de louvor lá do Clube de Campo foi 2 mesmo. hoje, né? E foi migrando, assim, para vários ministérios, né? Aquilo que Deus abençoou na Igreja da Vila Luzita, que Sim, deu essa oportunidade de outras pessoas aprenderem, pessoas se dedicaram e realmente levou, assim, para outros ministérios, né, da Cristo Vivo, outras congregações. E eu vejo também que a Sueli e o Edvar, eles são pessoas muito abençoadas por Deus, porque a Sueli, ela cuida das crianças, né? Às vezes eu vejo ela postando, assim, os projetos que eles têm com sim, as crianças, a Renata junto, e o isso. Edvar ali nessa parte dos instrumentos. Então, o coral, a banda, tudo foi se alinhando, assim, e Deus dando direção para que vocês pudessem crescer, né? Para que vocês pudessem Olha o peso servir. de uma semente, né? O grupo de louvor a gente vinha orando por isso. E o Edivar e o Alex, do Pinta Uhum. Silva, nos ajudaram lá, dando algumas aulas ali para nós, né? Depois veio o Edivar, Deus montou tudo. Então, às vezes, plantou uma semente, ela não nasceu agora, né? Não nasce de imediato, tem o Verdade. tempo dela, né? Uhum. Mas quando veio o tempo certo, aquela semente ali, ela germinou. E, como você disse, a irmã Sueli, ela tem um projeto do Cantoria do Céu, que Deus Sim, colocou nossa, no é coração lindo. dela, que Uhum. é Eu lindo, vejo os irmãos só. estão abraçando isso. E a Renata tá tocando em paralelo com as crianças, ajudando ali. E a gente vê os frutos desse trabalho, é tudo com muita excelência, né? Para a Coisa. glória do Senhor. Fora que as crianças adoram, né? Adora. Os Participa cultos, muito. assim, as animações, é uma bênção de verdade. E a gente vê, né, o acolhimento que o pastor Raul tem com essas pessoas, a forma que essas pessoas têm com os visitantes, uma criança visitante, um membro. Ali é uma semente também, né, que Deus está plantando no coração. Às vezes a gente acha que é bobeira, mas um culto de criança, Deus pode colocar uma sementinha no coração dessa criança e lá na frente a gente vê os frutos, assim como tem feito também com o Cauã, seu filho, né? Sim. Uma palavra só que o pastor Raul falou em um culto, o Cauã lembrou depois de um tempo, e isso acontece também com salvação de alma nas famílias. Aquilo que a gente fala para as crianças, elas levam para casa, e é uma semente que Deus tem plantado, né? E uma coisa interessante também que eu parei para pensar em relação ao acolhimento é como a igreja também tem acolhido a sua família, né? O Sim. Juan, os membros, embora eles não sejam, a sua família não congreguem com vocês, eles sempre têm esse costume, né, de trazer a família para perto, nos Sim. aniversários. Como tem sido? Nos aniversários você comemora junto, né? Com É, a sua é muito família, com a importante. igreja. Os aniversários é uma data que geralmente eles estão lá, que eu posso contar, né? As outras a gente tem que ir garimpando. Mas é lindo para mim, né? Quando entra ali o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, entram naquela igreja, é uma coisa, um sentimento muito diferente, de muita gratidão a Deus, né? Porque é o lugar que eu quero que eles estejam ali conosco, né? Minha tia Vera também, às vezes vai lá, dá algum apoio pra gente. Eu fico muito feliz, eu sou muito grato a Deus pela minha família, sou muito grato a Deus pela igreja. E só tenho motivos mesmo para louvar. O meu irmão do meio, o Renan, Raul, Renan e Rian, é nessa ordem, né? Eu não consigo lembrar o nome de nenhum. O Renan, ele nunca me viu ministrando,
né? Então, sério. Ele foi por umas 2 vezes na igreja. E eu creio que Deus tem também uma obra muito linda na vida dele. Quero que ele se firme logo, não vejo a hora. Porque quanto mais rápido a gente se envolve naquilo que Deus tem, mais rápido a gente colhe os frutos disso, né? Isso é verdade. Mas eu sou muito grato a Deus. A minha família é uma bênção, a minha família é muito parceira, ela tá sempre disposta a estender a mão, né? E isso é importante, porque a gente vê pessoas que não têm isso. Família perfeita nenhuma é. Mas quando você consegue deixar, por exemplo, uma laje posta para o seu filho construir em cima, é algo que você já deixou, algo que parece pequeno, mas você já conseguiu deixar aquilo para eles darem uma continuidade. Então a nossa luta é realmente deixar esse legado. Eu quero falar em cima disso para as pessoas que estão aqui, que de repente não tiveram esse apoio da família, né? Não tiveram esse incentivo. Mas tem uma frase, ela não é bíblica, tá? Ela é de uma série, mas ela me marcou muito, que ela diz assim: seja você a mudança que você quer ver no mundo. Então, às vezes, aquilo que você não pôde viver, mas de repente você pode propiciar. Eu tenho, por exemplo, Camille, uma amiga, que uma vez ela postou isso no Facebook e me marcou bastante, porque eu conheci um pouco da história dela, e ela não teve um pai presente, né? E ela sentiu muito isso. E hoje ela é casada, ela tem uma filhinha, né, da idade do Cauã, e ela postou lá no Facebook um momento de brincadeira do pai com a filha, né? Uhum. E ela falou assim: quem ia imaginar que eu ia ser curada, vendo a minha filha receber aquilo que eu não recebi? Que bênção. Não é? Então, às vezes a gente é curado assim. Então, de repente, você não recebeu, mas Deus vai Deus está te dando uma nova identidade. Com essa nova identidade, esse novo propósito, você vai conseguir deixar algo diferente para quem fica, para essa nova geração. Isso não tem preço. Deixar um legado, né? Deixar um legado. Que bênção. E a gente vê isso também na vida da sua família, né? Eu acredito que o seu pastor, ele não mudou só a sua vida, como também a vida da sua família. E conta pra gente como que a Michelle, ela tem te ajudado, assim, nessa nova fase. Porque ela acompanhou tudo isso, né? A minha esposa é uma bênção, a minha esposa é uma bênção. E ela sempre entendeu o agir de Deus ali na nossa vida de uma forma muito clara, sabe? Uhum. Então, ela não é aquela pessoa que tá ali sempre em evidência. Ela gosta muito dos bastidores. Camille, ela sempre entendeu o que Deus tinha. Antes disso, quando a gente tomou a decisão de casar, a gente tinha agendado o buffet para julho de 2017. Né? Nessa época eu estava fazendo faculdade. E em 2016 estava fazendo faculdade. E Deus falou no meu coração, quando eu ia para a faculdade de uma forma muito simples: antecipa o casamento para dezembro. Aí eu, nossa, e agora? Falei para ela, liguei para ela no caminho, falei: amor, Deus tá falando pra gente antecipar o casamento para dezembro. Uhum. Só que assim, era uma época pesada, tava gastando muito com a faculdade. E ela só falou assim: amor, Deus falou, amém. Né? E aí é um testemunho também, porque aí eu liguei pro pessoal do buffet e pedi para eles uma mudança de data. Sim. E quando eu falei que era dezembro, eles falaram assim: ó, você vai me desculpar, Raul, mas dezembro é um mês muito concorrido, a gente já tá com a agenda cheia. Então não tem. Dificilmente a gente vai conseguir essa data para você. Aí eu falei, amém. Eu falei, eu não tô aqui para azucrinar o sonho de ninguém, não. Mas se Deus falou, ele vai fazer algo. Foi isso que eu falei. E aí passou alguns dias, o dono do buffet me ligou. Falou: Raul, parabéns pela fé. A gente conseguiu a data, uma das datas que você mencionou, dia 17 de dezembro. Ela é sua. Olha. Aí a gente casou, né? E, por exemplo, quando a gente foi comprar, na verdade, nós fomos onde hoje é a sorveteria, Uhum. nós tínhamos a intenção de alugar aquele espaço, justamente para montar. Eu tinha esse desejo no coração de empreender, né? E Deus já vinha buscando por uma direção, e Deus já tinha dado a direção que seria uma sorveteria. Sim. E fomos lá para alugar esse espaço. E aí conversei lá com o proprietário do imóvel, a minha esposa, a gente conversou. E ele quis mostrar a casa que tem no fundo do salão da loja lá, da sorveteria, hoje. E ele mostrando a casa todo empolgado, só que eu falei, bom, eu não tenho dinheiro para comprar casa, né? Eu só vim alugar o salão. E aí eu falei para ele, falei, ó, Edival, eu vim só para alugar o imóvel.
Aí ele falou assim: ó, Raul, você vai me desculpar, eu tenho um outro projeto que eu preciso tocar, então a venda pra mim é importante, eu preciso vender. Alugar eu não posso. Aí ele pediu licença pra sair, pra resolver alguma coisa. E nesse meio tempo, Deus falou comigo: a casa é sua. De uma forma muito clara: a casa é sua, Camille. E eu só falei pra ela: falei, amor, Deus tá falando que a casa é nossa. E ela: Deus falou, amém. Então, assim, ela sempre entende quando Deus tá falando, né? E aí ele voltou, eu falei assim: Edival, eu vim pra alugar um imóvel, mas eu vou comprar. Você vai comprar? Nossa, que legal, rapaz. Ó, mas você tem que ver que tem uma. Não, falei, eu vou comprar, só não sei ainda como eu vou fazer, mas a casa é minha. Aí ele, mas você tem que ver que tem duas pessoas já que estão com uma proposta de financiamento. Uhum. E então, assim, não é tão fácil. Eu falei, não, mas Deus falou, eu creio, Deus vai dar um jeito, né? E aí, talvez parecia loucura pra ele isso, né? Quando a gente saiu, ele tirou a placa de vende que tava na porta. Falou, vou tirar a placa de vende porque eu não quero mais vender por imobiliário, eu quero vender direto pro proprietário. Falei, você não tá entendendo. Você tá tirando a placa de vende porque o Espírito Santo tá te tocando, porque você já vendeu diretamente pro proprietário. Aí ele, se você tá falando, amém. E aí eu peguei os dados, né, passei pra uma amiga minha que é gerente na Caixa, e ela falou, amigão, pela idade de vocês, pela renda de vocês, eu acho que vocês vão precisar de um fiador, mas eu vou passar a proposta pra frente. E com pouco tempo depois, ela, amigão, Deus tá nesse negócio, deu certo e tal. Então tudo isso a gente vê Deus. E a minha esposa, ela é sempre uma parte disso, né? Ela acredita sempre. Então tem momentos que a gente tá passando por situações ali difíceis, e ela fala, não, descansa o coração, fica tranquilo, né? Então esse papel de intercessão dela, ela não tem noção da importância que tem, né? Na minha vida, o peso de ter ela ali do meu lado. Mulher virtuosa, né? Mulher virtuosa. Nem a mulher do pastor Clayton, ela também tem sido um braço direito para ele. E é importante isso, né? Para você que é pastor também, ter alguém assim pra gente contar e também que vai estar ali intercedendo, que vai estar ali te ajudando a Sim. guerrear as suas guerras, porque a vida de um pastor também é difícil, mas ela vai estar ali para interceder, para orar por você e isso faz toda a diferença. mostrar também uma surpresa muito especial que ela preparou para você. Bom, irmãos, a irmã Michele, um beijo para a irmã Michele. Ela preparou uma surpresa aqui para o pastor Raul e a gente vai mostrar agora para ele. É um áudio. Oi, amor. Tô passando pra falar o quanto eu te amo, o quanto eu sou grata a Deus pela sua vida, pelo homem maravilhoso que você é, né? Um pai, um marido, um pastor abençoado, tão dedicado. Então que Deus continue te dando graça, você continuar fazendo a obra da maneira que você faz. Obrigada por tudo que você faz por nós, pela nossa família. Eu te amo muito, viu? Deus abençoe. Ô pai, eu agradeço a você por ser um bom pai. Deus te ama muito, eu também. Tchau, pai, te amo muito. Beijo. Meus amores, eu amo vocês demais, né? O ministério mais importante que nós temos, Camila, é a nossa família, né? Então, a minha esposa, uma mulher de Deus, minha bênção. Cauãzinho também, lindo, servo do Senhor, sempre profetizo, declaro isso sobre a vida dele. Amém. E é quem realmente está ali conosco em tudo, né? Em tudo. Sim. A palavra diz, se você negar sua família, você é pior que o infiel. É o ministério mais importante, a gente precisa valorizar. São eles quem nos apoiam em todos os momentos. Que bênção. Irmãos, estamos quase finalizando com essa surpresa linda. Eu quero agradecer a Michele, que ela preparou também essa surpresa, esse áudio especial. E ela me mandou de manhã, eu acredito que o Cauã tava com sono nessa hora. Tá, acho que tava, depois dormi tarde. Tenho certeza que sim. Mas é de carinho, é de coração. E a gente sempre quer trazer isso, porque é importante também, né? Que os pastores, que quem a gente traz aqui, reconheça o quanto é importante a sua vida, o quanto você tem feito, né? A favor da sua família, dos membros, e o quanto você é amado pelos membros
A gente não conseguiu preparar uma surpresa assim também dos membros, que nem a gente fez no episódio anterior, mas Sim. eu acredito que eles também te amam muito, que Amém, eles são glória a muito Deus. gratos. Ó, eu quero que todos os membros comentem aí que amam o Pastor Raul, para que ele sinta reconhecido o amor de vocês. E como já estamos quase finalizando o podcast, o episódio, nós queremos fazer aqui o último quadro, que é o ping-pong das perguntas, que é onde a gente faz uma pergunta e o senhor responde, então? Tá bom. Olha, a primeira pergunta. Um versículo que te define. Um versículo que me define. Olha, Pastor Luiz, não é copiando, viu? Mas o Salmo 37, versículo 4 e 5, eles são muito fortes. Porque eu lembro que ele falou desse versículo também. Uhum. Deleita-te no Senhor, ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Então, Sim. sempre me marcou esse versículo de uma forma muito profunda também. A irmã Elza também, ela gosta muito desse versículo. Bom, um sorvete favorito. Deve Ah, ter vários, né? tem Hoje enjoou. vários, tem vários. Quando é de pote, eu gosto muito do bombom. Ele é bem legal. Sorvete de bombom. Eu gosto de todos. Mas de... Eis-me aqui, né? o que vier a mim, jamais rejeitarei. Um lugar que te traz paz. Minha casa. Minha casa, estar ali com a minha família, né? Traz muita paz. A gente teve uma oportunidade de passar um tempo juntos. Isso é muito, muito bom. Criar essas memórias são muito bom, né? Mas tem vários lugares, né? Por exemplo, estar na minha casa é um ambiente ali de paz, onde a gente está guardado. Mas estar na igreja, a gente está ali sendo edificado, sendo alimentado. Isso é muito importante também, né? A gente não pode ser um crente à distância, a gente tem que estar ali presente no corpo. E quando estou na casa dos meus pais também é um outro lugar, é um outro porto seguro também. Então, para mim é muito importante. Que bênção, é verdade. E a nossa casa, ela de fato tem que ser um lugar de acolhimento, né? Um lugar onde a gente se sente em paz, porque é o lugar onde a gente tem ali para descansar e ter paz. É exatamente isso que Deus quer que a gente faça, que a nossa casa tenha paz. Profetize paz sobre a sua casa, sobre a sua família. Sim. E um louvor que te emociona. Olha, louvores, irmãos, eu gosto de alguns aí. Né? A Bondade de Deus eu acho muito lindo. Foi um dos primeiros louvores que o Cauã começou a cantar, assim. Mas tem, por exemplo, um que não é, talvez não muitas pessoas se lembrem do Quando o Mundo Cai ao Meu Redor, do Livres para Adorar. Nossa, eu lembro. Eu- Raiz esse, hein? Esse é raiz, eu gostava muito dele. Eu participei de um evento uma vez, onde eu vi o Livres para Adorar tocando cantando esse hino, esse louvor, e tinham mais de 100 pessoas sendo batizadas nesse momento. Olha, que bênção. Então foi um louvor que me marcou bastante, né? E o comprometimento do Livres que eles têm também com pessoas, a obra que eles fazem, é muito lindo. Sim. E esse louvor também eles usam muito pra peça, né? Usam Eu acho bastante. lindo, eu já vi uma. Uma comida que você não resiste. Comida preferida. As comidas preferidas, ó, o estrogonofe de carne da minha esposa e a feijoada da minha mãe tá ali Olha. top 10. Top 10 dos melhores. É, Um sonho que ainda quer realizar. a minha família inteira servindo ao Senhor. Eu quero isso. Tá perto, eu creio. Amém. Uma palavra que resume sua caminhada com Deus. Gratidão a Deus, é gratidão mesmo por tudo aquilo que ele tem feito, né? Ontem, um pastor, amigo nosso, o pastor Francisco, ministrou lá na igreja. Ele estava falando sobre a loucura de Deus. Porque, mesmo não vendo nada de bom em nós, né? Deus vai lá e nos salva, Deus vai lá e nos acolhe, Deus vai lá e nos É alcança. verdade. Então, eu sou muito grato por isso. Porque a gente duvida, a gente questiona, mas Jesus, ele sabe onde a gente vai chegar. Ele já consegue ver lá na frente, né? Sim. Ele não é pego. A gente falou isso na quarta-feira para os irmãos. Lá em Lucas 18, versículo, se não me engano, 31, Jesus ele fala: é necessário que o Filho do Homem seja cuspido, traído, difamado, escarnecido, humilhado, morto e vai ressuscitar. Então, assim, Jesus ele não é pego de surpresa. Às vezes nós somos, Camille. Uhum. Às vezes nós somos. Às vezes vem uma notícia que muda tudo.
mas Jesus ele está caminhando conosco, porque ele disse que vai caminhar até o fim, até a consumação dos séculos, Todo e com instante, né? ele não tem surpresa. Então ele está sempre pronto para nos abraçar, né? Verdade. É por isso que todo mundo fala, né, que Deus, ele é um pai presente, porque ele sabe tudo que a gente vai passar e ele sempre vai estar ali. É A verdade. gente que tem medo, que às vezes até se deixa cair na tempestade, mas ele não tem medo, porque ele sabe o que vai acontecer, né? Não tem embaraço com ele, né? Verdade, é isso aí. Olha, última pergunta. Uma pessoa de referência de pé pra você. Falar de uma é bem complicado, viu? Porque nós temos o pastor Luiz, que é uma grande bênção aqui na igreja, nós sabemos como é o pastor Luiz, a vida dele, a missionária Elza. Então são referências para mim, mas eu também quero mencionar aqui o pastor Márcio, né? Sim, Um homem de Deus que o legado que ele deixou. E aqui nós temos, graças a Deus, Camille, muitas referências aqui dentro, é verdade. né? Às vezes as pessoas não veem porque não tem tanto holofote, mas temos pastores ali, o pastor Jorge, o pastor Valdeci, o pastor Cleiton, pessoas aqui que estão deixando o seu legado, né? E não vou falar só dos pastores, tem muita gente boa aqui dentro e eu glorifico muito a Deus por isso. Uhum. Glorifico muito a Deus. Então eu vou começar do pastor Luiz, mas tem toda essa galera aí que é uma referência pra gente. A gente tem muito a quem se inspirar, né, aqui na igreja. Graças a Deus, Deus tem abençoado muitas pessoas que são exemplos na fé, né, Sim, para nós. Tanto pessoas que estão aqui, quanto pessoas que já partiram, mas sempre deixam ensinamentos para a gente poder levar, para a gente poder seguir. E tudo aponta para Cristo, né? tudo Todas aponta pra essas ele. pessoas, ela tem uma referência maior que é Cristo. Isso é o mais lindo de se ver. Todo mundo que a gente vê assim, os frutos do Espírito é porque essa pessoa ela tá procurando ser cada vez mais parecida com Jesus. E Tá isso que torna diminuindo, né? isso. É, Tá diminuindo exatamente. aí, Deus cresce, é isso. Isso que torna isso tudo mais lindo, né? Glória a Deus. Amém, irmãos. Estamos quase finalizando o episódio do podcast. Nós queremos agradecer ao pastor Raul por estar aqui. Nós queremos também que o Senhor convide os irmãos que estão assistindo para o culto, né, para os eventos que vão ter lá na Igreja Vila Luzita. Amém. Então, eu também quero agradecer a você, Camille, ao Manu por essa oportunidade. Que Deus venha abençoá-los, né? Continue guardando a vida de vocês, a história de vocês, esse projeto, os projetos pessoais de vocês. Que Deus faça infinitamente mais, porque eu sei que Ele vai fazer. E nós, como estamos no mesmo ministério aqui, vamos testemunhar as vitórias de vocês. É tudo para a glória de Deus, viu? E que Deus abençoe a cada um, né, das pessoas que estão vendo. Que Deus edifique a sua vida, que Deus te abençoe, que você esteja firme com Ele. Então tira todo o embaraço, daquilo que te amarra, toda a preocupação, lança tudo para a cruz. Não tem outro caminho. O caminho é Jesus, o caminho, a verdade, a vida é Ele. Né? E vai chegar um grande dia que todos nós vamos comparecer diante do trono branco. Mas nós já vamos estar com os nossos nominhos escritos no livro da vida, não por mérito, mas por graça. Então entrega realmente a sua vida ao Senhor. Então aos domingos nosso culto na congregação da Vila Luzita é às 18. Quarta-feira às 19h30 são os nossos cultos de ensino. E sexta-feira às 19h30 nossos cultos de cura e libertação. Então se Deus preparar, pega uma dessas datas, vai lá dar uns glória conosco. A gente vai ficar muito feliz com a sua presença lá. E vamos adorar o nome do Senhor. Para isso que nós estamos. A única coisa que Deus não pode fazer por Ele mesmo é se adorar. Esse é o nosso papel, Isso é é a nossa verdade. missão. Amém. Convido o pessoal também para a sorveteria. Sorveteria Já tá chama lá. o pessoal para vir primeiro para a escola dominical. E em seguida vai lá na sorveteria do Raul. É do lado, né? É, pertinho, estaremos lá, esperando por você. Amém? Que Deus abençoe mais uma vez. Amém, pastor Raul, foi uma honra. Que Deus abençoe sua família. Que Deus abençoe a Michelle, o Cauã, o pessoal da igreja Vila Luzita. E a você, ouvinte que está assistindo esse episódio, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe toda a sua família e que essa mensagem venha ser como uma semente plantada no seu coração para que venha prosperar, germinar, para que o nome do Senhor seja glorificado. Afinal, esse é o maior incentivo, é o maior intuito de estarmos aqui hoje. Amém? Bom, pessoal, e aqui se encerra mais um episódio do podcast Cristo Vivo. Nós somos a Igreja Pentecostal Cristo Vivo, uma porta aberta por Deus para Abençoar abençoar você. você. Deus abençoe. Muito obrigado.